Bom pessoal, vamos aí para mais uma aula e hoje a ideia é a gente ver como a gente cria a capa e como a gente faz o sumário para o nosso projeto, certo? Então eu já deixei aqui 3 sessões feitas para a gente ver como faz o sumário, mas antes vamos partir e ver como a gente faz uma capa aqui no LaTeX. Então depois de a gente ter já começado aqui o nosso documento com contrabarra begin document, a gente pode criar o título do nosso trabalho, certo? Title. E aqui eu vou colocar curso LaTeX. Depois do título do nosso trabalho, a gente pode também colocar quem que é o autor desse trabalho. Então eu vou colocar aqui Eduardo e posso até mesmo acrescentar aqui uma data, por exemplo, data da elaboração do nosso trabalho. Então eu vou colocar aqui dezembro de 2019 e vou tentar compilar esse projeto e a gente vai ver que nada aconteceu aqui, certo? Ele não compilou o nosso título, o nosso autor e a nossa data. Isso aconteceu por quê? Porque a gente vai ter que, de alguma maneira, eu vou ter que forçar ele a fazer isso e eu vou mandar ele fazer, né? Ou seja, make title. Eu vou forçar ele a fazer essa nossa capa aqui e a hora que eu coloco esse comando e dou um F5, aí ele já criou aqui para nós um esquema de capa. É claro que ele não vai ficar desse jeito, a gente pode, por exemplo, pedir para ele colocar tudo isso numa new page, né? Um comando que a gente viu aí nas aulas anteriores e que ele pula uma página, tudo que tiver depois do new page. Eu não gosto muito de usar essa forma, porque, por exemplo, ele fica tudo disposto aqui em cima, a página inteira fica em branco, e se eu quiser estar utilizando, por exemplo, um comando que a gente viu em aulas anteriores, dar um espaçamento vertical, por exemplo, contra a barra VSpace, e colocar aí que entre o meu nome do título e o nome do autor eu quero uma distância de 5 centímetros e compilo, ele acaba não funcionando. Então, para mim, ele é um pouco limitado essa forma de criar uma capa, eu não gosto tanto. Eu acabo utilizando uma outra forma que é, por exemplo, a forma que eu utilizei para fazer o meu TCC e que eu já deixei um exemplo aqui no bloco de notas. Vamos copiar ele e tá jogando aqui já para o nosso LaTeX e eu vou compilar para vocês verem como que ele fica. Então ele fica mais ou menos assim. Universidade, enfim, o relatório final, nosso trabalho de conclusão, o nome do nosso trabalho, o autor, o professor que está orientando e a nossa data aqui de realização do trabalho. Então, para fazer isso, logo depois do começo do nosso documento, eu já estou falando aqui que eu vou fazer, né, vou dar início uma página de título aí, enfim, uma página com a nossa capa. E tudo que começa a gente tem que terminar também. Então, a última coisa é o nosso end title page. E logo embaixo eu vou falar o que? Eu vou mandar ele centralizar todo o nosso texto. Então tudo que tiver aqui embaixo a partir do begin, a gente termina aqui também a centralização do texto. Tudo que tiver aqui no meio vai estar centralizado. Bom, a primeira coisa que aparece aqui é a Universidade ABC. Né? Para a universidade eu pedi para ele deixar tudo em negrito, então eu selecionei a Universidade ABC e dei um clique aqui no Bzinho ou Ctrl B com o comando do teclado e depois eu selecionei tudo isso aqui que estava em negrito e pedi para ele aumentar o tamanho da letra para large, onde eu vim aqui e cliquei em large. E aí ele deixou a nossa Universidade ABC com a letra grande e em negrito. Depois disso eu dei um espaço de 4 centímetros entre a nossa universidade. Falei que esse era o nosso relatório final, pulei uma linha com essas duas contrabarras e disse que o nosso trabalho em questão era um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Depois eu pulei mais 4 linhas e eu coloquei o nosso título aqui do trabalho. Então, por exemplo, como criar um trabalho no LaTeX. Pulei mais 5 centímetros, coloquei o nome do autor, que no caso sou eu, né? Só deixei aqui o Eduardo em negrito. E eu utilizei aquele comando HSpace para ele dar um espaçamento a partir do texto centralizado, né? Que foi o que eu declarei aqui. A partir dele centralizado, eu quis
andar mais, cadê o Eduardo aqui? Mais 5 centímetros para a direita, e aí aqui está ele. Eu não coloquei nada no orientador por enquanto, então o professor DF ficou centralizado e pulei mais 6 centímetros e coloquei São Paulo, dezembro de 2019. Dá para a gente fazer uns ajustes aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. Talvez aqui tá um pouco justo, né? E o meu São Paulo ele pode descer um pouquinho mais. Então vamos, sei lá, vamos colocar 8 centímetros aqui. F5. Funcionou, já ficou um pouco melhor. Deixa eu colocar 10 para ver. 10 ele já pulou de página. Então 9 está de bom tamanho aqui. Ele já ficou aqui bem embaixo, é a nossa data. E eu acho que eu quero pular um pouco também aqui esse espaço e esse espaço para deixar um pouco mais disponível aí ao longo da página inteira. Então vou aumentar um centímetro aqui, vai para 5, aqui vai para 5, aqui pode, por exemplo, ir para 6. E como eu aumentei 3 centímetros anteriormente, eu vou diminuir 3. Eu vou deixar em 9, vou deixar em 6. A hora que eu compilo, ele já ficou um pouco mais disposto aqui de uma forma um pouco melhor na página. E para ficar melhor ainda, eu só vou colocar o orientador alinhado aqui com o meu autor. E para isso, como eu tinha colocado 5 centímetros no autor, vamos ver se 5 centímetros aqui para o orientador já resolve. A hora que a gente compila, a gente vê que precisa um pouquinho mais para a direita, certo? Para ele ficar alinhado. Então, aqui não tem muito segredo, é um pouco de tentativa e erro. Deixa eu ver se 6,5 ele já funciona. 6,5 passou, então vou tirar um pouco. 6, vamos dar uma olhada. 6 ele vai precisar de um pouquinho mais. 6,3. 6,3 parece que ficou bom. Então é dessa forma que eu costumo criar capa aqui no LaTeX. Eu dou um beguinho aqui justamente para uma página de capa, centralizo todo o meu texto, depois eu vou arrumando o meu texto, deixando em negrito, em itálico, sublinhado, enfim, e dando os espaçamentos, tanto vertical como os espaçamentos horizontais aí que eu quero, de acordo com a minha necessidade. Fica uma capa bem interessante para os nossos trabalhos. Legal, visto como faz a capa aí, como que a gente pode estar criando o nosso sumário para o nosso trabalho inteiro aqui. Então depois do meu new page aqui e antes da minha sessão, eu vou criar um sumário. Para isso eu vou deixar uma página exclusiva para ele, né? Eu já vou dar um new page aqui e vou compilar, ou seja, não fez nada, por quê? Porque eu não tenho nada escrito aqui, mas agora sim eu vou ter, porque eu vou colocar o nosso table of contents, que é realmente o nosso sumário. E a hora que eu dou um F5, eu crio aqui o nosso sumário, ou seja, a capa, o sumário e aqui as nossas seções. E agora talvez você possa estar se perguntando por que aqui em cima ele apareceu contents, né? Ele ficou em inglês. Isso porque a gente não declarou para ele, não pediu, na verdade, para ele passar isso para português. Então é um pacote que a gente já viu aí nas aulas anteriores. Antes do nosso Begin Documents aí a gente vai colocar o nosso Use Package. Vai selecionar essa segunda opção, vai colocar aqui Brasil. E o nome do pacote a gente vai colocar Babel. E a hora que a gente compilar de novo, ele já alterou aqui para sumário. Então o sumário já ficou pronto. Aqui, independentemente do que a gente acrescente, então entre a seção 1 e 2 eu vou querer colocar uma subsection. Subsection. E eu vou colocar seção 1.1 e também vou querer criar aqui uma contrabarra section seção 4. Independentemente do que eu faça aqui, eu altere, coloque ou não seções no meu documento, ele já altera aqui. E no sumário ele não atualizou porque muitas vezes não vai só na primeira vez que eu compilo, eu preciso compilar de novo. E a hora que eu compilo de novo, ele já alterou aqui no nosso sumário também, certo? Então, por exemplo, se eu colocar em uma nova página, essa seção 4 no New Page, ela vai ter que aparecer aqui na terceira página. Eu dou um F5, não foi de primeira, eu dou mais um F5, e aqui já apareceu na página 3 a seção 4, que de fato
está na nossa página 3. Então é isso, pessoal. A aula de hoje a gente viu como criar uma capa default aqui do programa, como a gente mesmo criar a nossa própria capa usando elementos de texto que a gente viu nas aulas anteriores e como a gente cria o nosso sumário, que ele fica de maneira automática de acordo com ao passo que a gente cria ou não seções e subseções. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.